Inclusive aqui agora ao vivo tem uma situação acontecendo. Vou colocar aqui para vocês verem. Repare aqui a quantidade de agressão de venda que entra aqui. Venda, venda, venda. Pessoal, estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar alguns erros comuns que quem está iniciando na leitura de fluxo, às vezes até quem já está há algum tempo operando ainda comete esses erros. Também quem vem da análise gráfica acaba cometendo também alguns desses erros. Então acompanhe comigo nesse vídeo. Acredito que você sabendo desses erros, você vai conseguir evitá-los. Então é aquele ditado, né? O interessante é você aprender com os erros dos outros e não com os seus próprios erros. Um erro bastante comum que eu cometia, como eu vim da análise gráfica, depois fui aprender leitura de fluxo, era o seguinte: muitas das vezes eu acabava baseando a minha entrada através da questão gráfica, eu não confirmava ela pelo fluxo. Então aqui, por exemplo, eu considerava, como ele fez aqui um movimento de impulsão, e aí ele havia rompido aqui uma região de topo, ele fez pullback, então aqui ele tinha o caminho livre para andar. De certa forma não está errado, mas hoje para mim confirmar uma entrada aqui nessas regiões, eu sempre utilizo a confirmação pelo fluxo. Então eu parei de realizar entradas somente baseadas pela questão gráfica. Eu confirmo todas elas pelo fluxo. Se o fluxo me mostra de repente alguma absorção ou alguma inversão de fluxo, eu vou estar realizando uma entrada. Senão, mesmo que o gráfico esteja a situação mais bonita possível, eu não vou estar realizando essa entrada. Então o erro que eu cometi bastante foi realizar entradas mesmo sem confirmação do fluxo, somente pela questão gráfica. Você somar a leitura de fluxo com a análise gráfica é interessante, mas você realmente realizar aquela entrada confirmando pela leitura de fluxo. Outro erro que eu cometia bastante e que a maioria do pessoal iniciante ainda comete, eu vou dar o play aqui para vocês verem essa situação. Então aqui o ativo é Amélios Cash 3, dia 23 de outubro de 2023, ali por volta de 2 horas. Inclusive eu vou rolar aqui para baixo o Times in Trades, vejam o quanto de agressão de compra que teve. Então você vê que tá tudo verdinho aqui, então entrou muita compra, muita compra. Inclusive aqui a gente vê, né, que o preço teve um movimento de alta com toda essa compra. Agora repare o seguinte, perceba aqui que ele continua entrando bastante compra. Eu vou até acelerar aqui, ó, colocar na velocidade 10 para vocês verem. Então vejam que entra compra, entra compra. Qual que era o erro que eu cometia? Eu olhava toda essa agressão de compra e aí eu pensava, agora o preço não vai parar de subir, né? Agora é alta infinita, olha a quantidade de agressão de compra. E aí eu não entendi o porquê que às vezes poucas vendas e mesmo que estava entrando ali bastante compra, um fluxo extremamente comprador, o preço não subia. O que estava acontecendo ali? Então esse aqui também era um erro. Então imagine, eu tinha a questão gráfica aqui me mostrando que o padrão era de alta. Eu tinha aqui bastante compra entrando no Times in Trades. Tinha tudo para subir, mas o preço não sobe. Por que que isso acontece? Então eu ficava muitas vezes até chateado, né? Ó, repare que o preço já saiu lá do 7,14, 7,12, onde ele estava, e já está lá nos R$7. Então, deixa eu dar uma pausa aqui para comentar uma coisa aqui com vocês. Então vejam que mesmo entrando toda essa agressão de compra, então aqui uma boletada que um player dava aqui na região do 7,7, então eu tinha um player que conseguia de certa forma consumir vários níveis de preço aqui de quem estava esperando na compra, ou seja, ele deslocava o preço para baixo, mas o principal aqui é esse player aqui do Morgan. Então, veja que, continuar aqui, eu vou dar o play, reparem que continua entrando compra, ó, entrou um lote lá da Ideal no R$7. Repare que o Morgan ele continua aparecendo. Então é isso que um iniciante acaba cometendo, esse tipo de erro, basear somente na quantidade de agressão que está entrando, e aí ele não olha ali a ponta da defesa. Então hoje eu prefiro muito mais entrar junto, por exemplo, com um player que está atuando de forma passiva e que ele sempre está repetindo
as suas ordens, evitando que o preço de certa forma se desloque rapidamente, independente de ser compra ou venda. Nesse caso aqui, né, o Morgan está defendendo a ponta da venda. Então repare, entra compra, compra e o preço não passa. Então aqui nessa situação, de repente você poderia ter feito uma entrada assim que o Morgan iniciou a sua venda e continua vendido aqui até ele de repente acabar saindo. E na ausência dele, de repente você pode até acabar virando a mão. É uma das coisas também que o iniciante às vezes não observa. A saída daquele player que fez o movimento, nesse caso aqui a gente vê que está muito baseado pelo Morgan. Então nesse caso aqui, o Morgan saindo, é muito provável de o preço ele continuar na sua movimentação de alta. Porém aqui hoje eu não gosto de realizar esse tipo de entrada somente tendo um fluxo de agressão ali na compra. Nesse caso, eu gostaria de ver algum player que viesse de uma forma parecida com esse Morgan que está atuando na venda. Ou quando você tem situações assim que... Imagine se esse fluxo fosse de venda e você tivesse um player igual esse Morgan que está atuando na venda de forma passiva e o fluxo também atuando de forma ativa na venda. Você teria aqui o preço caindo, a não ser que entrasse alguém defendendo ali a ponta da compra, mas aí seria outra situação aqui para a gente estar comentando. Deixa eu até colocar aqui um pouquinho mais para frente para vocês verem aqui a seguinte situação. O Morgan ainda está aparecendo, vou colocar aqui 3,12. O Morgan ainda aparece, vamos colocar aqui 3,40. O Morgan ainda aparece. Vamos colocar aqui 4,8. Então, o Morgan ainda continua aparecendo, o preço agora ficou travado aqui, né, nessa região. Vou colocar aqui 4,20. O preço já foi para cima. Eu acabei adiantando um pouco mais, né, do que o ideal, mas eu vou dar o play aqui agora, vou até tirar um pouco a velocidade. Então percebam, ele já não aparece mais aqui na venda. Então aquele player que estava defendendo, ele sumiu. Então aqui nesse caso o preço saiu lá dos 6,93 que ele estava brigando e já foi lá para os R$7. Vou acelerar aqui mais uma vez para vocês verem. Então veja, inclusive aqui, né, pela evolução no tempo, vocês percebem que, olha a linha aqui do Morgan, desde as 2 horas praticamente, ele veio vendendo e agora, então aqui ele parou de vender. Então aqui nesse caso, de certa forma, agora o preço tem caminho livre para continuar subindo. No caso aqui, pode não subir por outros fatores, né, aparece um Itaú ali, mas também não é situação para a gente estar comentando aqui nesse vídeo. Inclusive aqui agora ao vivo tem uma situação acontecendo. Vou colocar aqui para vocês verem. Repare aqui a quantidade de agressão de venda que entra aqui. Venda. Então aqui é abril, né? Esse que já é no dia de hoje, dia 24 de outubro. Então olha a quantia de venda que entra. E aí você vê que aqui já faz um bom período aqui que o preço vem subindo. Ah, mas o que está acontecendo, né? Por que o preço continua subindo? Então repare, você tem aqui um CIT que está, de certa forma, travando o preço, ele não deixa o preço cair, né? Então ele está absorvendo. E poucas compras que entra, ele consegue, de certa forma, jogar o preço para cima. E aí já vai ali, robozinhos preenchendo o primeiro nível de preço, não deixando com que o preço caia. Então isso aí, você entendendo na leitura de fluxo, vai fazer muita diferença na hora da sua operação. Então não é somente você observar a quantidade de agressão que está entrando ali no Times in Trades, é também você identificar a defesa que está atuando junto ou contra você. Inclusive você pode estar realizando essas regiões para estar fazendo parcial ou até de repente está virando a mão. A gente viu ali no caso da Cash 3. Para finalizar aqui, só deixa eu voltar aqui para ela para a gente ver como que ela terminou no final do dia. Na verdade aqui o dia já está quase encerrando, 4h45.
Então o preço ele ficou muito próximo aqui dessa região. Então seria essas ideias aí que eu gostaria de passar para o pessoal. Tomar cuidado, por mais que a questão gráfica está te mostrando, confirme a sua entrada através do fluxo. Cuidado ao identificar uma quantidade muito grande de agressão. Veja do outro lado ali se está tendo alguma defesa, para aí sim você também está realizando a sua entrada. E outra ideia também é na ausência do player que causou aquele movimento. Então, pessoal, espero que o conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, valeu, um abraço. Até a próxima.